E aí, deu certo? Tá ouvindo? Vamos, vamos que vamos. Show de bola. Boa noite a todos. Estamos realizando a nossa segunda live, né? Live essa que tem como objetivo desmistificar a maçonaria, né? Combater aí a ignorância, né? As conspirações. E estamos aqui para fazer nossa parte, né? A página Maçonaria Reflexão, fazer essa colaboração aí com o irmão Leonardo, da página Arque Real. Então, quem ainda não segue o irmão Leonardo, siga ele aí, que quem gosta de fazer vídeo é ele, viu? Quem gosta de responder perguntas é ele. Passa a palavra aí a Leonardo. E aí, meus irmãos, queridos amigos, Heitor, irmão querido, estamos juntos aqui sempre, né? Mais uma vez, para conseguir, na verdade, como nós temos conseguido, né, ao longo do tempo, desmistificar algumas falácias, algum senso comum, né? Muitos sensos comuns que as pessoas acabam jogando e outras acabam colhendo informações errôneas, enfim, com cunho cruel mesmo de tirar a lisura e a beleza da maçonaria, que é uma instituição que tanto serve de braço social, de mão amiga para a sociedade, para a humanidade como um todo, né? Então a gente, pessoal, acredito que vocês vão mandando, vão interagindo conosco através de mensagens, não é isso, Heitor? E aí nós vamos respondendo aquilo que se pode ser respondido, claro, porque nós temos um juramento, né? Nós temos, enfim, um compromisso com a ordem, lógico que dos segredos e mistérios da maçonaria. Segredos eu não digo, porque a maçonaria ela não é secreta, ela é discreta, né? Mas existem as particularidades, as peculiaridades que a maçonaria guarda para ela no quesito de ritualística, liturgia, enfim, né? E isso é justamente legal também, Heitor, que as pessoas precisam entender que o que faz também o ser humano ter interesse em ser maçom é justamente para acessar esses mistérios, né? Porque são esses mistérios, meus amigos, que vão abrindo mentes, que vão mudando personalidades, que vão sedimentando coisas boas das pessoas. São justamente esses mistérios. E aonde estão distribuídos esses mistérios? Todos nós sabemos que a maçonaria é uma instituição que ela desenvolve a sua linha de raciocínio, a sua linha filosófica, através de símbolos e alegorias. E aonde estão distribuídos esses símbolos e alegorias? Através das instruções que a maçonaria aplica, tanto no grau de aprendiz, quanto no grau de companheiro, quanto no grau de mestre e também depois nos graus superiores. Então é fácil entender, né? Então as pessoas só precisam captar que, assim como toda empresa ela tem o seu escrutínio, ou seja, ela tem aquilo que é íntimo dela, a maçonaria não é uma empresa, mas é uma instituição. E como toda empresa ou instituição, ou como toda família, por exemplo, ela tem as suas particularidades, a sua intimidade, que só é revelada a quem adentra seus mistérios através da iniciação. Muito boa colocação aí do irmão, né? O que ele quis dizer, pessoal, é que a gente tem algo a respeitar, né? Diante de tudo, tem uma regra, existe uma regra, e essa regra a gente necessita que a gente possa executá-la, tá certo? Não sou maçom, mas compreendo. Nem tudo deve ser falado, apenas vivido. Mas vivido, olha que legal, Heitor. Olha que consciência. Olha que, cara, praticamente assim, ele tá nos entendendo. Isso mostra o quê, amigo? O perfil que você tem justamente para, inclusive, estar na ordem. Para, inclusive, estar na ordem. Pelo menos o entendimento, a linha de raciocínio, você entendeu perfeitamente. Porque eu não preciso estar com holofotes pela rua, com megafones, luminosos holofotes, chamando a atenção, dizendo que sou maçom. Mas eu preciso viver como maçom. O que é viver como maçom? É a entrega à ordem, é fazer com que, é entregar a maçonaria para a sociedade. Mas entregar de que forma? As benesses, a forma que a maçonaria me educa, a forma que a maçonaria me lapida. Isso eu tenho que entregar um Leonardo muito melhor todos os dias para a sociedade, para a humanidade como um todo. Isso é a obra que a maçonaria, meus amigos, ela quer erigir na vida do maçom. É transformar um homem de bons usos, de bons costumes,
em um ser humano ainda melhor para produzir coisas melhores para a humanidade. É isso. Teve um que perguntou aqui, deixa eu localizar. Juan Pontes perguntou aqui agora. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. Aqui na minha cidade tem uma loja maçônica. É o que mais se fala. É todos os maçons faz pacto para arriscar tanto sangue ao demônio. Vamos lá. Olha só. Como é o nome do amigo? Como é o nome do amigo? Afonso? É, Juan. Juan, Juan. veja bem. Juan, veja bem. Para desmistificar. Isso aí não é nem desmistificar. Na verdade, para acabar com essa crueldade, com essa falácia, é para isso que nós estamos aqui. Eu sou cristão, cidadão, pai de família, marido, trabalhador, profissional, liberal. E como que uma pessoa com esse perfil religioso, perfil moral, perfil filosófico, vou beber sangue em nome de ninguém, cara? Olha só. Eu não vou fazer isso. Olha, não existe nada melhor para você, Juan, você bater numa porta de uma loja maçônica e falar assim: eu ouvi falar coisas. Você pode me dizer se é verdade ou se é mentira? Vai lá, converse, procure saber, procure buscar. E você vai entender que a maçonaria é muito ao contrário disso aí. O líquido que a maçonaria tem para te servir, para servir a nós maçons, é integridade, é retidão, é justiça, é amor fraterno, é amor filial, amor paternal, amor maternal. É isso que a maçonaria tem para nos oferecer. Através do quê? Dos símbolos, das alegorias, das instruções, do bom convívio. É isso. É isso. Show de bola. A maçonaria lapida o conhecimento dos irmãos para que seja utilizada para o bem e não para o mal. A ideia é utilizar o conhecimento sempre em prol do bem e da sociedade. Tá aí uma resposta bem qualificada. Essa resposta, ela, por exemplo, se ela fosse colocada há, por exemplo, 500 anos atrás, você sabe qual é o viés dessa resposta aí, com uma ótima resposta? Você sabe qual é esse viés? O viés alquímico. Antigamente a alquimia era feitiçaria, né? Há 500, 600 anos atrás, 700 anos atrás, a alquimia era a feitiçaria, transformar chumbo em ouro, transformar um líquido em materializar um líquido arenoso. Vejam bem. E, na verdade, tudo isso que a alquimia fazia e faz são reações físicas e químicas. Não tem nada de feitiçaria. Mas, enfim, é exatamente isso, amigo. É você pegar o que é um poder? Um poder nada mais é que conhecimento de alguma coisa. Eu e o Heitor aqui, nós estamos empoderados pelo conhecimento que a maçonaria nos fornece. Empoderados de que conhecimento? Filosófico, fraternal, espiritualizado, ou seja, é poder moral, poder cívico. É um poder, é uma força, é uma energia. A alquimia, ela nada mais é do que o seu desenvolvimento individual, né? A busca pelo conhecimento, a busca pelo autodomínio de si próprio. Então, essa é a alquimia. A alquimia ela é muito bacana, apesar que eu não sou um alquimista, mas admiro. A maçonaria, a alquimia, perdão, ela trabalha o quê? No passado, ela trabalhava muito mais os elementares, como o Heitor está colocando dessa forma. E hoje ela fez o quê? Hoje ela trabalha mais materiais visíveis, tangíveis, justamente para produzir coisas, e não só achismos ou subjetividade, né? Mas a alquimia é uma coisa fantástica, algo que realmente ajudou muito a sociedade no passado
quando foi dela exigido que ela colocasse em prática esse conhecimento, né? Ó, o Manito aqui mandou uma explicação. La maçonaria não é religião. Ó, da Espanha aí, ó. Aí, Da não. Argentina, né? Exatamente. A maçonaria ela não é uma religião, tá? Não é lugar para adoração de imagens, não é lugar para pregar a palavra, não é lugar para isso. É um lugar fraterno, realmente, que ocorre tipos de reuniões, tá certo? Então, Exatamente. maçonaria não é religião. É verdade, isso aí. Maçonaria não tem. Era assim, meus amigos, olha, eu não tenho muito tempo de iniciado, eu tenho 15 anos de iniciado, mas eu estou no meio da minha segunda década. E eu posso garantir para vocês uma coisa: a maçonaria, ela olha para você, ela entende, ela faz uma anamnese social, ela faz uma anamnese estrutural, filosófica, e vê aonde você vai poder atender melhor a sociedade. E como por osmose, como por encanto, você vai justamente se desenvolvendo nisso. Se você é um ser humano que tem um dom da fala, da pronúncia, da explicação, ela vai se transformar num bom instrutor. Se você tem um dom voltado para a servidão no sentido de produzir filantropia, coisas para as pessoas, ela vai fazer você aumentar essa capacidade. A maçonaria nada mais que o quê? Que te potencializa naquilo que você já é bom. É isso que a maçonaria faz. Meu pai era da ordem, desencarnou. Olha, é assim, a morte é um elemento real, né? É um elemento extremamente natural, porque é a ordem natural dos fatos, né? Como diz a própria tábua sagrada, né? As escrituras sagradas. Nascei, crescei, multiplicai e morrei. Agora, temos que procurar entender o que é a morte. Será que a morte realmente é o fim? Será que acaba por ali? Aí existe toda uma discussão que nós não vamos entrar, porque nós estamos trabalhando com um assunto mais raso e não tão Entrando profundo. mais na parte Isso espiritual. aí. Isso aí. Então vamos trabalhar dessa forma. É isso aí. É Então, algo natural, como o nosso amigo aí, que é égua não fogo, colocou. É natural. E é natural. A morte é algo natural. é. Sim, Mas aí voltando ao assunto aqui, siga os passos do pai dele, né? Procure entrar na ordem para se desenvolver também. show. Perguntaram aqui, como funciona a ordem em cada cidade? Por que tem diferentes grupos? Então, não é que existem diferentes grupos. Cada loja tem sua forma de trabalhar, tem seu rito, sua forma de exercer cada trabalho dentro dela, tá certo? Vou dar um exemplo. O irmão é de Santa Catarina, né, Leonardo? Espírito Santo. Espírito Santo. O irmão é de Espírito Santo. Ele segue um determinado rito. Aqui na minha cidade a gente já segue outro. Então, o que diferencia são os ritos, tá certo? O grupo é o mesmo, mas o que diferencia são os ritos. A forma de trabalhar dentro de loja, tá certo? Claro, certíssimo. Certíssimo. Veja bem, a maçonaria é constituída através de potências. Essas potências têm as lojas jurisdicionadas. Aonde a gente se conversa, aonde a gente se encontra? Porque nós seguimos os mesmos landmarks. O que são os landmarks? São as leis pétreas, as leis imutáveis, que o homem não pode mudar. Isso aí vem de James Anderson, vem de Mackay, que são os caras que compilaram moralidade, civismo e espiritualidade, colocaram na mesma escrita e a gente segue isso aí. Olha só, Heitor, olha que pergunta legal. Não sei se é um amigo ou uma amiga, Dija Azevedo. Diante dos tempos líquidos em que vivemos, as relações, os valores e as próprias instituições se tornaram fluidos, como a ordem pode se manter relevante, as novas gerações têm que perder a sua. É muito simples, a pergunta de uma amiga, né, Dija? É muito simples, Dija. Eu acabei de responder anteriormente. Como que a maçonaria faz para se manter, para manter o mesmo padrão de orientação, de estudo, de vivência e de entrega? É muito simples.
é não abandonando aquilo que foi sedimentado lá atrás. É respeitando o quê? Os landmarks que são os nossos postulados, não desrespeitando aquilo que foi escrito no passado. Porque quem esquece de onde veio, ou dizem, dificilmente sabe aonde vai chegar, sabe aonde quer chegar. E a maçonaria, ela não sabe, ela já chegou. Nós, maçons, é que estamos sendo preparados para chegarmos também. Mas a maçonaria, ela já está, ela já é. Por isso ela não se perde. Exatamente. Nós não podemos, Tícia, veja bem, nós não podemos de forma alguma, confundir o maçom com a maçonaria. A maçonaria está pronta há muito tempo, mas o maçom ainda está em fase de aperfeiçoamento. Você pode encontrar um dissabor no maçom, porque ele é um homem que também está se preparando. Então ele pode, em um momento ou outro, oscilar naquele 100% de aproveitamento social e comportamental. Perguntaram aqui agora. E aí me surge uma dúvida. Como demonstrar interesse a fazer parte? Alguma dica? Quer que eu responda ou você quer responder? Pode responder, mano. Então, o que acontece? Se até agora você não foi notado e você tem esse interesse, você pode ir até uma loja maçônica mais perto de você, tá certo? E aí você vai demonstrar o seu interesse em fazer parte. Agora, vale ressaltar que isso não é nenhuma garantia, tá certo? Você quer conhecer, você quer mostrar esse interesse na sua admissão, mas você precisa entender que isso não é uma garantia, tá certo? Mas você pode normalmente chegar até uma loja maçônica. Eu sugiro que você vá até uma loja maçônica mais perto de você, entre em contato com alguém que esteja lá por perto, ou fale com alguém. Geralmente as reuniões, as sessões são a partir da noite, tá certo? E aí você pode mostrar o seu interesse. E você precisa entender também quais são os requisitos para que isso você entenda se vai ser do seu interesse. Você precisa entender toda essa aglomeração de significados para ver se tem a ver com você, com seus princípios, tá certo? É exatamente isso, Heitor. O que o Heitor quis dizer, amigo, você precisa se conhecer, você precisa entender aquilo que faz falta para você, enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto cidadão, e passar a conhecer o mínimo que você puder da maçonaria, o mínimo necessário, para que você perceba se ela tem isso que você sente falta para te entregar. Essa que é a verdade. Porque a maçonaria é uma instituição filosófica, de filosofia, moralidade, civismo, espiritualidade. E se você não tiver interesse por nada disso? Se você não gostar de filosofia, se você tentar, se o seu padrão de vida, sua forma de, quando eu digo padrão, é a sua forma de ver a vida, sua configuração, for uma configuração que você esteja aqui hoje, esteja lá amanhã, enfim, o que nós chamamos hoje de mochileiro, né? Ah, tô aqui, daqui a pouco me mudo para tal lugar. Não, eu acho que você não tem um padrão, a sua configuração de vida não converge, não conversa com a maçonaria. Mas procure um mestre maçom, procure, se for de seu interesse, alguém, para que você... O que é a maçonaria? Eu vivo assim, assim, assim. No que ela pode me ajudar e o que eu posso entregar para ela? Pronto. E ele vai te responder. Tem outra aí? Vou dar uma olhadinha aqui. Tem muita gente estrangeira aqui na live também, hein? Tem, né? Por lá, Fraternidade Universal. Aonde está aí? Você não viu, não? Eu acho que tá lá pra cima. É porque eu tô puxando aqui as que... A Fraternidade é Universal, ele quis dizer, né? Com certeza. Sem dúvida. Princípios. A ordem é perfeita, o homem não. Estamos em constante lapidação. Isso aí, amigão. Falou tudo. É isso aí. É exatamente isso. É isso aí. Caramba, que legal, sou do candomblé e seguindo essa linha, seguindo e respeitando sempre os que vieram primeiro. Meu irmão, é exatamente isso.
É exatamente isso. A, a, a herança transcendental, a herança, o arcabouço físico. O que é o arcabouço físico? Os nossos entes, os nossos tutores, né? Os nossos heróis do passado não podem ser esquecidos. Então, eu jamais vou esquecer o que maçons como o próprio Mackay fez pela maçonaria, o que vários homens... vamos falar de um brasileiro? Vamos falar de um brasileiro que fez muito pela maçonaria nordestina? Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga, inclusive o irmão Heitor tem uma página que fala sobre arquivos maçônicos, que tem lá umas 2 pesquisas sobre o Gonzagão. Gonzagão, ele doava cachês dele como cantor de nível internacional que ele era, para justamente a loja dele doar para as pessoas, distribuir, fazer o bem, filantropia. Então, ou seja, como eu vou desprezar Gonzagão? Como eu vou esquecer a estrada que ele construiu, que foi muito maior e muito mais antiga do que a que eu estou construindo? É questão de você respeitar o passado e buscar no passado o quê? As diretrizes para continuar no futuro. É por aí. É por aí. O nosso eterno Luiz Gonzaga foi um irmão importantíssimo como maçom, né? Nas épocas que ele saía para cantar, né? Ele não tinha tanto tempo, mas não existe aquela pessoa que não tenha praticamente 1 hora da vida dela para que ela pudesse fazer alguma coisa. Como, por exemplo, Luiz Gonzaga, quando tinha shows a fazer, ele arranjava um tempo, né, nesse momento, para participar de uma sessão. Então, cada cidade que ele chegava, ele procurava saber se naquela determinada cidade tinha alguma loja funcionando para que ele pudesse, né, participar. Então, eu tenho o meu Instagram aí, né, Acervo Maçônico, né, Arquivos Maçônicos, e quem quiser ter interesse aí, pode visitar a página, porque lá tem esse documentário, né, tem essa informação que vocês possam se aprofundar mais também, tá certo? Olha só, pessoal. Existe um amigo aqui que está colocando, deixa eu tentar achar o nome dele aqui, peraí. É o Sérgio Gringo. Ele está dizendo o seguinte: só que antes disso tudo tem que ter caráter. É verdade, com certeza, Sérgio, tem que ter caráter. Agora, é preciso entender o seguinte: às vezes querem atribuir, por exemplo, você quer ver uma coisa? A pessoa, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a maçonaria. Porque, gente, eu sei que vocês são homens e mulheres sábios, sábias, e já perceberam que maçonaria não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Maçonaria é uma ordem filosófica de moralidade, civismo, espiritualidade. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de um ser que ele sofre muito preconceito. Você vê um homem andando na rua com uma Bíblia na mão. Se esse cara olhar para o lado, olha lá, o evangélico está olhando para o lado. Já estou apontando o dedo porque ele está andando com uma Bíblia na mão. O maçom, ele é um homem que ele também ele está sujeito às intempéries da natureza humana. O que eu quero dizer com isso? Ele está sujeito às tentações, às perturbações, às picuinhas. E não é todo tempo que o cara está com a mente ilibada, está com uma vibração lá em cima. Às vezes você pode ver um maçom falar com rispidez, mas, gente, é um ser humano. É um ser humano. Não tem essa. Nós somos preparados, todas as sessões nós somos preparados. É por isso, meus amigos, que a maçonaria ela tem a sua ritualística. O que significa ritualística? Ritualística significa repetição em latim. Quem criou a ritualística, esse sistema ritualístico? Foi um chinês, um filósofo chinês chamado Confúcio. Ele entendeu que aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, agora, o maçom, hora ou outra, ele pode ter um comportamento não tão ilibado, não tão gracioso como deveria ter. Mas somos seres humanos. Mas a gente tenta, né, Heitor, se manter ali dentro de uma linha tênue, né, para não cometer erros, entendeu? Olha, pessoal, meu filho é demolido. Eu assisto algumas reuniões públicas. Meu filho já mudou muito. Eu gostei da ideia, por isso a pergunta. Vamos lá. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Eu só não entendi a pergunta. Mas, enfim, vamos lá, JP Guimarães. Cara, se você viu que mudou seu filho, que ele está criando a personalidade dele, por que você também não vai para a maçonaria? Por que você não vai para a maçonaria?
Por que você não... Porque toda reunião do seu filho tem que ter pelo menos um maçom, não é isso, Heitor? Então, cara, chega para esse maçom, conversa com ele, diz lá, amigo, o que eu ganho estando aqui? Aí esse maçom, se ele tiver sabedoria do grande arquiteto do universo nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai te perguntar, mas o que você entende por... O que você entende por vantagem? Porque a única vantagem que a maçonaria vai te entregar é te melhorar enquanto ser humano. E é para você essa melhora? Não. É para quem vive perto de você, para as pessoas que orbitam sua órbita, que ficam te rodeando, seus familiares, seus amigos de trabalho, seus colegas, pessoal do futebol, enfim. O que eu melhoro não é para mim. É para minha esposa, é para o meu trabalho, é para os meus pacientes, é para as pessoas que estão à minha volta. E com o Heitor é a mesma coisa, né, Heitor? Exatamente. Teve uma pergunta aqui também. É um sobrinho, viu? Um sobrinho Demolei. Irmão quer dizer... No seu caso, irmão e sobrinho. E aproveitando a camisa do irmão, que a camisa é Demolei, né? E aproveitando a camisa do irmão, o que nosso tio irmão Alberto Mansur fez, trazendo a ordem Demolei. Investindo em jovens e transformando-os em verdadeiros líderes e excelentes homens. Cara, falar de Alberto Mansur, eu queria ter conhecido na época. Eu fui iniciado na época que ele faleceu, infelizmente, né? Tá no Oriente Eterno. O Alberto Mansur foi um irmão maçom e a importância dele foi de que ele trouxe a Ordem Demolei para o Brasil na década de 80. Então ele foi um cara responsável, magnífico, foi dedicado à Ordem Demolei. Seus princípios fraternais, suas virtudes, tudo isso ele teve esse cuidado de sempre engrandecer a Ordem Demolei. Então é um cara magnífico, ele foi um cara muito magnífico. Falar dele que eu estou falando aqui, eu estou falando pouco, porque o cara tem muita coisa para se falar. Deixa eu ver aqui. Saudações do Oriente e do Vale do México. Caramba! Saudações, meu irmão. Sou kardecista. Admiro a história da maçonaria. E nós admiramos a história kardecista, como admiramos a história evangélica, protestante, como admiramos a fé católica. Só que entendam que maçonaria é uma ordem filosófica. Mas nós, como também praticamos as nossas diferentes religiões, também admiramos todas. Ah, o irmão Essênio maçom, também. Isso aí. Como fazer para ser maçom? Rapaz, a gente responde isso na caixinha todo dia, né? Rapaz, quando eu abro a caixa aqui, acho que umas 30 perguntas, a mesma pergunta. Mas vamos respeitar a pessoa que está com a gente aí, vamos falar com a Rose. Rose, é o seguinte, Rose Brito, é o seguinte, veja bem. A maçonaria regular, o que é a maçonaria regular? É a maçonaria que segue as égides da grande loja maçônica da Inglaterra, da GLUID. E aí, da UGLE, grande loja unida da Inglaterra. Enfim, ou o Rito York americano. Então, essa potência da Inglaterra, ela praticamente regula a maçonaria mundial. Então, ela não aceita a admissão de mulheres. Aí você vai me perguntar assim, mas por quê? É muito simples. Maçom, em francês, ele significa pedreiro. Mason, em inglês, significa maçom, que significa pedreiro. O que o pedreiro na Idade Média fazia? Carregava pedra. Mulher, ela não tem estrutura óssea para carregar pedra. Então, quando a maçonaria ela abriu as portas para os luministas, os pensadores da época entrarem com a parte filosófica, como pensadores iluministas, a maçonaria criou uma linha filosófica para educar e melhorar o ser humano do sexo masculino. E isso foi crescendo. Então, hoje, a maçonaria regular, ela não entrega nas suas instruções níveis de noções de moralidade, civismo, espiritualidade voltada para o universo feminino. Aí você vai me perguntar, de repente você me perguntaria assim, Rose,
Mas isso não é machismo? Não. Você quer ver uma coisa? Como não é machismo? Se você for casado, você pode amar seu marido da forma que for. Mas eu tenho certeza que o seu marido não substitui uma ida ao shopping com uma grande amiga sua. Porque a sua amiga vai desenvolver com você assuntos de ideologias e ideias voltadas para a natureza feminina. Então é só isso. Agora, existem lojas femininas? Na França, existem alguns ritos que aceitam loja mista, ou seja, lojas que ingressam mulheres. Mas você vê que eu tenho tanta razão que muitas dessas lojas logo fecham. Por quê? Porque as mulheres acabam se desinteressando porque não encontram argumentos, não encontram sustentabilidade para a natureza feminina naqueles assuntos ali desenvolvidos. Então, é mais ou menos por aí. Agora que eu li aqui a camisa, aqui, o negócio da camisa. Fala alguma coisa aí, Heitor. Eu tô achando hoje o pessoal calado aqui nessa live, viu? Porque na primeira era muita pergunta, né? Eu estou viajando e sempre tiro um tempo para ir em sessões, nem que seja em outras cidades, ou loja que sou. Veja bem, é isso aí, irmão. Você está certíssimo. A pergunta que sempre é feita, a maçonaria ela é diferente em um lugar do que no outro? Não. Ela não é regionalizada. A maçonaria ela é universal. Ou seja, se você faz parte de uma loja regular, de uma potência regular, você pode vir no Espírito Santo e me visitar. Você pode ir no Pernambuco e visitar Pernambuco, né, Heitor? Pernambuco. Pode ir em Pernambuco e visitar o Heitor. Ou seja, tendo a maçonaria regular, você está aberto para visitação, né? TFA do Oriente de Cuiabá. Oi. Opa, TFA. Amarela 107, Rito Brasileiro. TFA, meu irmão. Isso aí, tem compromisso agora, mas muito obrigado e grato pelas palavras. Valeu, Gedeon. Vai com Deus, querido. Deus abençoe. Pura verdade. Conheço alguns maçons e são pessoas muito generosas. Por isso admiro a maçonaria. Isso aí, meu irmão. A gente tenta fazer o nosso papel, que é tornar feliz a humanidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Não tive ainda a oportunidade de fazer parte da ordem, mas tenho estudado muito sobre a maçonaria. E realmente as pessoas foram doutrinadas de uma forma que elas são cérebros. Veja bem. O problema todo, o amigo, deixa eu ler o nome do amigo aqui, Marfer, o grande problema é o seguinte: se as pessoas fossem desinformadas, estava tudo certo. Se o problema fosse a desinformação, tudo bem, porque nós devíamos informar de forma correta. O problema todo é quando você ouve falácias, né? Porque entre falar besteira, falar mentira e falar maldade, é melhor não falar nada. Não é verdade, doutor? Exatamente, meu irmão. Né? É melhor não falar nada. Essa que é a verdade. Teve um que fez uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver se eu acho. Quais requisitos para se tornar um maçom? Cara, um dos requisitos, eu vou falar aqui os principais. Primeiro, você tem que ter uma boa reputação diante da sociedade, amar a tua família, tá certo? Além de amar a tua família, você tem que ter princípios. Esses princípios têm que ser de acordo com a tua conduta. Essa conduta ela tem que ser libada, tá certo? Então, assim, são os principais que eu tô te falando, que são vários, tá certo? São vários. Mas os principais são esses, tá certo? E acreditar, principalmente, em um ser supremo. Principalmente, tá bom? É isso aí. A ideia é essa. Olha que legal. Francis Kellyson começou a me seguir, Heitor. Que legal. Como é? Francis Kellyson começou a me seguir. Olha que legal. Oh, coisa boa. Legal, né? Pode fazer muita pergunta a ele aí, viu? Que ele gosta de responder. O que percebo que tem muitos pastores que não conhecem direito acabam demonizando a maçonaria. Veja bem. É engraçado, né? Assim, E não era para ser assim, né? Porque um pastor, então, eu sou, a minha formação é teologia, eu sou teólogo de formação,
superior, e não deveria ser assim. Porque a primeira coisa que a palavra de Deus ensina é a despertar no seu coração o amor fraternal, né? E o pastor falar daquilo que ele não conhece é brincadeira, né? Chega a ser É ignorância. É ignorância, exatamente. Ignorância. Mas, enfim, acontece. Ô, Sheik, sou do Pernambuco também, aí, eu sou conterrâneo aí, ó. Ô, louco. É de onde, meu querido? Sou conterrâneo. Rapaz, não aparece um capital. Sem brincar, o cara mora aqui do lado. Sem brincar. O cara colocou, o amigo Breno colocou assim, sou cristão, estou aprendendo muito com a maçonaria, a me tornar homem segundo a palavra. Claro, por quê? Por quê? Porque são duas vertentes que trabalham com retidão, com justiça, com verdade, com amor, com sinceridade, com cumplicidade. São duas instituições, tanto a maçonaria, que é uma religião, que é uma instituição filosófica, quanto as religiões, que são instituições que trabalham a parte religiosa, a parte espiritual. Ou seja, somos nós verdadeiros maçons, é você verdadeiro religioso. É exatamente isso. É exatamente isso. Apesar que eu sou maçom e tenho minha religião, sou cristão. Mas eu não misturo as coisas. A maçonaria me desenvolve filosoficamente e moralmente. A minha religião, ela me desenvolve religiosamente. São dois caminhos diferentes que se encontram no final, que é o quê? Entregando sempre um ser humano melhor para as pessoas, né? Enfim, fazendo crescer enquanto que, né? Ele falou aqui que é de Itabira. Agora não lembro, Itabira é ali depois de Serra Talhada, pega subindo ali, como é? Não lembro onde é Itabira. Acho que Itabira é nesse caminho aí, de Serra Talhada, acho que é depois ou antes de Afogados em Gazeira. É Minas Gerais. Parabéns, irmãos, pela live. Sou da loja Cavaleiros de York, cidade de Machado, Minas Gerais. Parabéns pela iniciativa e ensinamentos. Olha só. Meu irmão, obrigado. Obrigado, mano. Ó, eu gostaria de ingressar na maçonaria. Gostaria de saber se em Bauru tem loja. Mano, ninguém melhor do que você mesmo para responder isso. Entra no Google, loja maçônica em Bauru. E vai, se tiver, vai acontecer. Com certeza tem, sem dúvida que tem. Bauru é uma cidade grande. Claro que tem. Né? Óbvio que tem. Maçonaria e Igreja Católica. Olha, eu sabia que esse assunto ia ser tocado, mas, sinceramente, por ser de naturezas tão diferentes, nós nem vamos ser sinceros, Heitor. É aquilo. A maçonaria é uma instituição filosófica, que existem muitos católicos inseridos na maçonaria. Só que o que alguns, não são todos, alguns religiosos fazem com a maçonaria não faz com os religiosos. Nós, muito pelo contrário, os amamos, respeitamos, enfim. E cada um segue sua jornada. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui nesse momento de desmistificar a maçonaria. Exato. Fazer é isso, porque, como o irmão falou, são várias religiões que maçons fazem parte. Por exemplo, eu sou da congregação cristã, eu fui batizado em 2014. De vez em quando eu frequento, às vezes eu tenho mais frequência. Então, é por esse motivo que a gente fala do grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, ele já falando sobre essas religiões, porque cada um deles, de forma individual, que é uma coisa individualizada de cada irmão, que tem o seu pensamento de religião. Lá não é lugar para falar de religião, mas cada um tem a sua e lá dentro não é elaborado. Por isso que a gente fala, o grande arquiteto do universo. É isso aí. É exatamente isso. É exatamente isso. Na maçonaria não se discute duas coisas. Religiosidade aliás, religiosidade até discute. O que não discute é religião e política. Exatamente. Mas por que não? Porque justamente como a maçonaria não é religião, ela tem em seu seio vários irmãos de várias religiões diferentes. Aí já pensou um atritar com o outro por conta de filosofia religiosa? Não é legal, né? Dê a opinião de vocês a respeito do tratado. Não. Vamos entrar nesse assunto. O que? Gospe, né? Tá dizendo aí, grande loja, né? Gospe e o Gobe. Enfim, foi até desfeito, já foi desfeito.
E eu respeito as duas potências. Respeito extremamente o gospel, como respeito o gospel, eu não tenho nada com isso. Nada, nada, nada. Cada religião tem algo para ensinar. Isso aí não somos de dúvidas. Lembrando, maçonaria nada tem a ver com religião. Maçonaria é uma ordem filosófica. Vamos lá. Vamos lá. Cada religião tem algo para ensinar, com certeza. Boa noite, meus irmãos. Sempre haverá um bode te observando. Se você é honesto e de bom coração, certamente o convite chegará. Irmão Roberto Machado, da loja Normando Jussi, de Pato Branco, no Paraná. Olha que legal, cara. Que legal, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Se você se conservar sempre um bom cidadão, vai chegar um momento que alguém vai te olhar e falar, vem pra cá. Enfim, isso é legal. Isso é muito legal. É preciso também que você se aproxime, né? Porque, vou dizer a você, maçom é gente normal, tá? Não tem como descobrir que você tem interesse não, viu? Verdade. Maçonaria não tem uma bola de cristal que diz assim, ó, ou um Google Earth que É o diz cara assim, ali que o quer. cara que quer ser um maçom aí tem um cara com condições de entender a maçonaria, tem um perfil, entendeu? Enfim, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Isso vejo, irmãos, vocês crescem, pois não julgo, não entendi. Fui apresentado e me sinto honrado, guardando o RSS. O que é RSS? Rapaz, eu acho que é algum tipo de risada, né? Não sei o que é isso, não. Apresentado e me sinto honrado, aguardando o resultado, deve ser, né? Bom, o resultado aí, Leandro, você foi apresentado à ordem. Isso não quer dizer que você tenha tido a sua iniciação carimbada, né? Você foi apresentado e agora o homem está lá, vendo quem é você, conversando com a pessoa que te apresentou, para ver se formaliza realmente uma proposta que tiver. É assim mesmo, vai dar certo. Calma que vai dar certo. Vai dar certo. Pode. A, a pergunta, por que os maçons se escondem? Ué, tanto nós não escondemos, nós estamos aqui, ó. Se escondem. Você acha que ô, Eloy, você acha que alguém que quer se esconder vai estar no Instagram, que é uma rede mundial, falando sobre o assunto? Olha eu andando no meio do pessoal, ó. Eu só não fiz uma tatuagem aqui na testa ainda, porque também na testa é complicado, né? Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Não faz isso não, calma. Ai, brincadeiras à parte. Enfim, não existe escondido. Né? Tanto é que nós estamos aqui desmistificando. Tanto é que as lojas maçônicas têm placa lá em cima, loja, Augusta e Respeitável Loja Maçônica. Tem na fachada lá bem grande nas lojas. Então não existe esconder. Você é que nunca bateu na porta lá para perguntar nada, ué. Mas se quiser de bater lá, pode bater lá. Faz a pergunta aí que a gente responde, né, Heitor? Exatamente. É por aí. Ó, o Breno tá dando gargalhada aí, o Breno Diego. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, tá? Aí, pronto. Porque até hoje não vi nenhum se apresentar. É porque a gente não vai estar assim também, né? Ei, eu sou maçom! Eita! Vou botar um luminoso aqui, eu sou maçom. Eita! Ó, se um dia alguém fizer isso, é lá do Belém de São Francisco, aqui do Espírito Santo, não. Não, 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 não. Explica sobre sindicância, por favor. Vamos lá. Sindicância. O que é sindicância? Sindicância é quando você é visto por algum maçom, esse maçom viu que você tem, ele viu que você tem perfil para a maçonaria e ele te convidou. Ó, o Breno Diego também começou a me seguir, ó, Show de bola. Aí, o que acontece? O sindicante, o seu padrinho, né, o cara que te conhece, foi e te apresentou para a maçonaria e te entregou uma proposta. Você preencheu essa proposta, que alguns estados chamam de ficha, cadastral, enfim. Aqui nós chamamos de proposta. Proposta de ingresso para a maçonaria. Aí o que acontece? Ih, a Ravix também começou a me seguir, hein? Olha que legal. Aí o que acontece? Ô, Glória! Agradece, agradece, rapaz. Aí o que acontece?
Valeu, Ravix. Aí o que acontece? O seu padrinho, esse que te indicou, ele te entregou a proposta, você preencheu, mandou toda a documentação. Aí a loja faz uma votação para ver se, de acordo com aquelas respostas que você... essa proposta, ela vem com perguntas. E você tem que responder. Através dessas perguntas, a loja vai ver, vai avaliar se você tem um tino maçônico, uma natureza maçônica, ou seja, se vai ser bom para você e se vai ser bom para a maçonaria. Aí eles marcam a sindicância. O que é a sindicância? É a visita, pelo menos aqui na nossa grande loja, 3 mestres todos os dias diferentes, vão até a sua residência para conversar com você. Se você for casado com a sua esposa, se você morar com seus pais, com seus pais, com a sua família, para a gente entender. Mas entender o quê? Entender, por exemplo, que a maçonaria ela é uma instituição como todas as outras, ela precisa se manter, né? E aí você tem mensalidade, ver se aquele valor não vai te fazer falta, ver se você realmente é... E o que é o valor? Ah, hoje em torno aí, tem loja que é R$ 150, como tem loja que é 350, pelo menos que eu vejo, né? Aqui no Espírito Santo, tem loja de 150, 180, 350. Mas, Léo, por que uma loja mais cara do que a outra? Porque cada loja tem um coisa. Tem loja que tem sede própria, tem loja que tem que pagar aluguel. Então, dependendo dos gastos da loja, é que vão avaliar o preço da mensalidade. Então, esses 3 mestres maçons, eles vão até você para conhecer você mais intimamente, para a sua família questionar, perguntar, dúvidas sobre a questão do sangue do bode, sobre a questão de, enfim, desmistificar tudo isso. E aí eles vão para a loja com as respostas que eles obtiveram de você, e aí a loja vai votar se você vai iniciar ou não. É basicamente isso. Basicamente... Um saludo fraterno desde ele Oriente Chile. Gracias, mi hermano. Gracias por la fraternidad. Gracias. Seja muito bem-vindo, hermano. Fui em uma no Tatuapé, fiquei muito interessado, porém o mestre me disse que teria que pagar 1.600 para assinar o contrato. Bom, primeiro que não é contrato, né? E se você encontrou por 1.600, um preço muito em conta, tá? Extremamente em conta. Esse preço de 1.600 reais seria joia. Mas o que seria essa joia? Essa joia é o quê? Ó? Você vai iniciar, você vai ter paramentos, ou seja, avental, você vai ter ritual, que é um livrinho. É um livro, mas que nós não chamamos de livro, nós chamamos de ritual, que aí contém tudo sobre a maçonaria, as instruções que você tem que receber. Tem também taxas da documentação que é gerada pela presidência, no meu caso, grande loja, no caso do Heitor Gobi. Ali também tem um jantar de iniciação, que é um belo jantar, que você e sua família vão poder desfrutar. Então, amigo, R$ 1.600 está num preço, ó, muito bom. Ó, o Eloy falou aí, ó, fui em uma no Tatuapé, fiquei muito interessado. Porém, o mestre me disse que teria que pagar 1.600 para assinar o contrato. É isso que eu estou acabando de falar, é essa aí que eu acabei de ler. Tá dado esse, na verdade não é contrato, é a joia, né, Heitor? É o que se paga. Mas eu expliquei para ele, você com esses R$ 1.600, o seu avental está incluído, o seu ritual está incluído, a documentação, o kit, o passeio de iniciação, a documentação está incluída, o jantar de iniciação, né, o ágape, o jantar cerimonial está incluído, está tudo incluído nesse valor. São valores que serão direcionados a esses gastos, tá certo? Pagar potência, né? Uma parte é a potência, outra, né? Claro. Não tem jeito, não tem jeito. É dessa forma e graças a Deus. Veja que vocês não aceitam novos membros se a esposa não aceitar. Com certeza. Se você for casado e a sua mulher não concordar, você não inicia. Por quê? Porque a maçonaria não quer criar um precipício na família de ninguém. Muito pelo contrário. A maçonaria ela quer agregar valores à sua família, não separar uma família. Então, se for para deixar a sua mulher descontente, você não vai iniciar, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso não é desonra nenhuma para o homem. Na verdade, a maçonaria faz isso para proteger o seu casamento, para proteger a sua vida pessoal. O irmão Leonardo é prova disso, hein, Leonardo? Tem um momento certo para tudo. Isso aí. Pode ser que ela não esteja aceitando no momento, mas quem sabe no futuro, né? Tudo é conversado. O ser humano ele é doutrinável, né? Ou seja, o que é doutrinável? Que eu quero dizer doutrinável? Você vai explicando a doutrina, você vai explicando aquilo que vocês vão receber de vantagem. O que é? Um marido melhor, um marido mais calmo, um marido mais entendedor, um marido mais compreensivo.
É isso aí. Meus irmãos, irei me recolher. Foi uma honra interagir com vocês. Estarei sempre à disposição. Fraternal abraço. Tudo bem que a do universo seja sempre com vocês. Emanuel Ribeiro. Obrigado, Emanuel. Valeu, meu irmão. Um abraço. A percepção do sindicante é tão ou mais importante das respostas do entrevistado. Ô, garoto, muito bom. Muito bom, muito bom. É exato. Roberto Machado, é exatamente isso. A percepção do sindicante é tão ou mais importante das respostas do entrevistado. Eu ainda vou te falar que é muito mais importante, porque o cara pode muito bem simular uma resposta que não é fidedigna, não é real. Mas a impressão que o sindicante vai ter ali precisa ser real. Então, o sindicante ele vai estar imparcial. Ele vai estar analisando o todo. Ele não vai estar analisando só o que você diz. Ele vai estar analisando o contexto. O contexto. E aí é que você vai levar a impressão para a loja. Exatamente isso. A percepção que você colocou. O Moraes falou aqui agora. Eu sempre utilizo os símbolos da maçonaria. Se você não é maçom e você utiliza, não existe uma restrição. O que pode acontecer é que se algum maçom realmente te avistar, ele vai perguntar se você é. E se você não for, isso pode ser constrangedor para você. É só isso. Com certeza. Tem sombra de curso, é óbvio. Ó, existe aqui o nosso amigo Big da Hornet. Ele tá dizendo o seguinte: é antiético eu perguntar algo sobre entrar na maçonaria a um maçom? Conheço um, mas nunca conversei sobre isso. Você está perdendo tempo. Você tem que ir até ele perguntar. Claro que tem. Se é seu interesse, não perca tempo. Chame ele e diga assim: amigo, o pouco que conheço da maçonaria me desperta interesse. Quais são os trâmites para que eu possa um dia